E aí, tudo bem com você? Aqui é Lucas, plantonista de História, Filosofia e Sociologia do Poliedro nas Unidades de São Paulo. E hoje eu queria gravar esse vídeo aqui para a gente discutir um pouquinho o conceito de positivismo, né? Que é um conceito que às vezes a gente pode ter algumas dificuldades, né, de entender o que, que é, como que opera, onde que vai aparecer na nossa matéria aí, em humanas. Beleza? Então, vamos lá. O positivismo, em primeiro lugar, a gente tem que colocar, né, que é uma postura filosófica da segunda metade do século XIX, né? É uma postura filosófica que nasce no contexto da segunda revolução industrial e do imperialismo europeu, né? O que é uma postura filosófica? Você me pergunta, né? Que é uma postura com relação à epistemologia, né? Ou seja, é o caminho para se chegar à verdade das coisas, não é mesmo? De episteme, verdade, e logia de lógica ou caminho, né? Então é uma postura que diz que existem formas, ou busca formas de uma positividade, ou seja, uma objetividade pura do conhecimento da realidade. Daí o nome positivismo, né? É uma ideia de que a gente consegue ter um estudo, um conhecimento puro, né, da sociedade, dos fenômenos naturais. Nesse sentido, o oposto de positividade é negatividade, ou seja, é a subjetividade que iria contaminar a pesquisa científica, né? Então, o positivismo é uma postura filosófica que defende que haja uma positividade ou objetividade pura no, no conhecimento, né? Onde essa positividade seria alcançada e como, né? Em primeiro lugar, diz o Auguste Comte, né, o criador da ideia de positividade, a gente conseguiria encontrar essa positividade no método científico, né? No método científico das ciências exatas, as chamadas hard sciences. Então, na física, na química, um pouco na biologia também, né? E ele tinha essa defesa porque realmente no contexto dele, do Comte, né, que vocês viram em sociologia, a segunda revolução industrial mostrava que a ciência iria fazer muito a sociedade avançar, né? E fazer a sociedade avançar no que o Comte chamava de estado positivo da sociedade, não é? Então, Comte dizia que a gente tinha o estado teológico, que é o estado mais básico do pensamento humano, onde o principal pensamento é a religião, depois o estado metafísico, que seria mais ou menos a idade moderna europeia, onde o principal pensamento era a filosofia, um pensamento ainda muito abstrato, e por fim, né, no século XIX, a humanidade teria chegado na Europa no estado positivo, onde o conhecimento principal é as ciências exatas, as hard sciences, que fizeram explodir, né, vários descobrimentos, vários experimentos na segunda revolução industrial, não é mesmo? Beleza? Então, por isso que o Comte cria essa ideia de positivismo nesse contexto. Realmente, as revoluções tecnológicas elas eram impressionantes para a época, né? Então, fazia ele crer que a Europa tinha chegado num estado que ele chama de positivo, né, dentro dessa teoria dos três estados que ele tem. Beleza? Agora, como você deve ter visto também, o Conte queria toda essa objetividade, essa positividade para o estudo da vida humana coletiva, né? Então, por isso que ele cria a chamada física social, ou como a gente chama hoje de sociologia. Daí que a primeira aula de sociologia que você tem é o Comte, né? Então ele quer pegar os métodos das ciências exatas, né, observação, experimentação, né, corte de escopos de observação, enfim, generalizações para serem aplicadas no estudo da sociedade. Não é? Por quê? Porque esse estudo da sociedade
de maneira científica positiva, iria ajudar a sociedade a corrigir os seus problemas e ter uma ordem com progresso, né? Ou seja, ao contrário, né? Um progresso ordenado. Esse era o objetivo do positivismo, né? Aí na física social ou na sociologia, ok? É com essa ideia de positividade que a gente consegue entender a frase do Durkheim, né? Um sociólogo também positivista francês. Fatos sociais devem ser tratados como coisas. Né? Como assim, professor? É o seguinte, as coisas que são humanas, que são sociais, elas deveriam sempre ter, né, um resquício de alguma coisa que não pode ser plenamente observado, né, friamente observado. Porque, afinal das contas, o nosso objeto de observação são sujeitos, são pessoas que, em algum limite, são imprevisíveis, não é? Pelo menos mais imprevisíveis do que uma rocha, né, um objeto inanimado que a física newtoniana vê, né, as forças incidindo nelas. Mas não, o positivismo ele quer estudar a sociedade como a física estuda uma pedra, né, os corpos celestes, daí por diante. Por isso que os fatos sociais devem ser tratados como coisas ou como objetos. Né? O positivismo ele não pode ter subjetividade na observação. Ele deve tratar o social como uma coisa objetiva. Daí que o Durkheim não quer, não está afim de pesquisar, por exemplo, fenômenos psicológicos, né, como fazia o Freud já nessa época, mas tudo que ele consegue observar de forma coletiva e objetiva. Né? Por isso que a sociologia, no nascimento dela, tem esse interesse mais sobre o que é coletivo do que o que é individual, a perspectiva individual. Que esse olhar mais individual deixa mais complicado tratar aquele indivíduo único como um objeto, uma mesa, uma rocha, daí por diante. Ok? Tudo bem? Para terminar esse vídeo, então, só queria avançar um pouco numa questão que tem a ver com o positivismo e que é muito importante para vocês em filosofia e sociologia com relação às provas de vocês, né? Principalmente a Unicamp e a Unesp, que diz respeito às críticas ao positivismo, tá? Que nesse caso vão sair de dentro mesmo das ciências exatas. Olha só que interessante. Tá, então, em primeiro lugar, eu vou trazer aqui o Karl Popper, né, que era um físico muito respeitado da escola de Viena, que vai dizer o seguinte: olha, o positivismo não pode ser correto nas ciências exatas, porque se eu disser que o meu estudo científico ele é 100% objetivo, 100% positivo, eu estou querendo dizer que ele é 100% verdadeiro. Logo, não há mais o que melhorar nessa teoria, nessa fórmula, que é 100% positiva a horas. Né? Aí o Popper nos faz uma pergunta. Tá, se isso for 100% positivo, então significa que a gente não pode mais avançar a partir dessa coisa 100% verdadeira que você produziu. Não é? E ele fala o seguinte, olha, as ciências exatas não funcionam assim. Imagine você que a física do Newton fosse encarada como uma coisa 100% positiva. Ou ele dissesse, isso aqui é 100% positivo, isso aqui não tem nada a ser mudado. A gente estaria usando a física newtoniana ainda para tentar, por exemplo, entender o cosmos. E a gente viu que não é assim. Ou seja, com esse pensamento positivista não haveria, por exemplo, física quântica hoje em dia. Então Popper diz que a cientificidade de uma teoria não é dizer que ela é 100% positiva. É justamente outra coisa, é dizer que essa pesquisa científica pode ser falseada. Falseada não significa dizer que ela pode ser pirateada, tá bom? Mas é dizer que os termos com os quais você
afirmam uma teoria científica podem ser observados por outros cientistas que vão olhar, vão dizer, olha, eu entendi o que você quer dizer, estou entendendo aqui a fórmula, estou compreendendo o seu raciocínio, mas as minhas outras experiências com outra tecnologia está dizendo que isso aqui é contraditório, vamos colocar uma outra teoria no lugar. Né? Ou seja, uma coisa científica, uma coisa que está apta a ser falseada, a ser contradita. Só assim a ciência pode evoluir. Né? Quando você tem dados abertos, você fez a sua ciência bem com a linguagem científica, com os números, com as fórmulas, com as relações, etc. e tal. Então, olha só que interessante, de dentro das ciências exatas sai uma postura crítica ao positivismo, que é, por exemplo, a do Karl Popper. E, acompanhando um pouco o Popper, a gente tem o Thomas Kuhn também, que em 1962 ele vai escrever o seu livro Estrutura das Revoluções Científicas, que vai dizer que, de vez em quando, as teorias, quando elas são ultrapassadas por outras, elas mudam o jogo completamente. Então a gente não pode também esperar uma evolução em linha reta, né, das ciências exatas. Às vezes ocorrem revoluções de pensamento que sem essas revoluções a gente não teria chegado onde a gente chegou. Vai dar como exemplo, né, a revolução científica moderna, né, do Galileu Galilei, por exemplo, e a revolução da física quântica e das novas assertivas sobre o tempo e espaço feitas pelo Einstein. Ok? Então, fica aí, né, só o pensamento para terminar esse vídeo. Se as próprias ciências exatas, elas, né, nesses grandes pensadores, contradizem o positivismo, por que nós deveríamos apoiá-lo, defendê-lo? E por que nós ainda, se você quiser trabalhar com humanidades, deveríamos apoiar o positivismo, ou apoiar a ideia de que as ciências humanas têm que trabalhar como as ciências exatas, né? Fica aí, então, a reflexão para você, mas espero que o principal você tenha, né, entendido o que é o positivismo e da onde vêm as críticas a esse positivismo, tá bom? É isso. Um abraço para você, bom estudo, a gente se vê na próxima.